Como quem partiu ou morreu. Começando um pouco aí com Roda Viva do nosso aclamado, premiado Chico Buarque. Começamos então, galera, a pensar um pouco a colonização portuguesa e a colonização holandesa no Brasil. Quando isso aconteceu, espera um pouquinho. Tá muito alto isso aqui. Então, colonização portuguesa e ocupação holandesa. Os portugueses não valorizaram isso aqui de imediato, né? Eles preferiam muito mais os mercados com as Índias, eram muito mais lucrativos. E mesmo porque eles não encontraram aqui civilizações com ouro no pescoço ou coisa desse tipo, como foi com o caso dos espanhóis. Então, vamos lá, vamos fazer as capitanias hereditárias, vamos, quem quer, toma aquela terra lá. Então, até que percebendo que a coisa estava ficando feia, havia um assédio muito forte entre as potências europeias da época. Bom, os nossos queridos portugueses fundam, em 1549, os Estados Gerais. Sim, tá na hora de ocupar aquilo lá para a gente explorar, sacou? Pois é, mas já tinha muita gente de olho com a coisa. Em 1555, por exemplo, os franceses, Monsieur Français, então eles fundam naquilo que seria Rio de Janeiro hoje, a França Antártica, em 1555. Mas eles não ficam ali muito tempo, não. Em 1567, Mendes de Sá dá um pé na bunda dele e expulsa os franceses. Bom, você acha que os franceses deixaram tudo bonitinho? Foram embora, voltaram para a Europa? É claro que não. Eles foram tentar fundar lá uma França equinocial, naquilo que seria São Luís, no Maranhão hoje. Mas a coisa também não rodou. Fracassou. Mas o importante deste período, se liga aí, caro amigo, cara amiga, é conceber que vivíamos a partir de 1580 a 1640 a União Ibérica. Sim, acredite, é um momento em que as terras portuguesas são unificadas pelo mesmo rei, Felipe II, naquele instante. Ele unifica as terras portuguesas com as terras espanholas. E os espanhóis também dominavam uma região na Europa que chamava uma região de Flandres, onde ficava a Bélgica hoje, ou mesmo a Holanda. Eles tinham o domínio. Era uma região onde vai surgir as primeiras feiras e comércios, onde a visão burguesa e, sobretudo, protestante vai ter forte penetração na Europa da época. E é nesse momento em que esses que conseguem sua independência em 1581 vão fazer frente a todos os interesses que unificavam a visão espanhola de mundo. E eles vão falar, olha, vamos ocupar aquelas terras lá, vamos ocupar. E ocuparam mesmo. Eles primeiros criaram uma Companhia das Índias Ocidentais, em 1621, para começar a fazer esse empreendimento. Em 1625, eles já estão dando a cara aqui, mas não impera a coisa não se consolida. Mas logo eles vão, aos poucos, se estabelecendo. E se estabelecem, sobretudo, na região daquilo que chamamos hoje de Olinda e Recife. Ali, eles vão fincar os pés mesmos e chega no momento do apogeu dos holandeses aqui a ter 7 capitanias sob o domínio deles. Não era pouco, não. Quase todo o Nordeste estava na mão dos holandeses. Bom, os holandeses estava fácil. Eles, com a Companhia das Índias Ocidentais, começaram a investir muito no cultivo e na implementação dos engenhos. E os senhores de engenhos gostaram, porque eles começaram a soltar a grana. Olha, toma aí, senhor de engenho. A juros flutuantes, sacou? Depois a gente vê esse juro aí, vai pegando. Sim, eles investiram bastante, diferentemente dos portugueses,
que não queriam investir nada. Olha, toma a terra lá e vê o que você tira daquilo lá. Os holandeses já tinham uma percepção, ó, estamos fazendo investimento, depois a gente vai querer essa parada. E de fato, eles jogam esse governo na mão de um sujeito iluminista, humanista, chamado Maurício de Nassau, que chega aqui mais ou menos em 1637 e traz consigo toda uma comitiva de gente, de desenhistas, de pintores, de cientistas, porque mais do que explorar, eles também queriam, eles queriam fazer e produzir conhecimento sobre essa nova terra exótica de índios, peladões e tudo mais. Então, Maurício de Nassau, nosso querido, tem uma visão empreendedora, mas mais do que empreendedora, havia também um humanismo dele. Eu quero conhecer essa civilização. Então ele gasta muita grana das companhias das Índias Ocidentais holandesas. Chega no momento em que a companhia, tá na hora de pagar a parada. Mais ou menos em 1644, a galera lá, olha, queremos a conta. Já investimos e não obtivemos retorno, senhor Maurício de Nassau. E Maurício de Nassau, ele teve, com o seu iluminismo, houve um desenvolvimento urbanístico, uma racionalização de Recife, a região, ou mesmo Olinda, criando pontes, monumentos. Alguns dizem até mesmo uma universidade. Olha a coisa legal que estava acontecendo. Então, Maurício de Nassau não concordou com os caras. Espera aí, você vai querer agora que está tendo inundações, agora que está tendo uma derrocada na produção, vocês estão querendo a grana? Não. Vamos dar mais um tempo aí para os nossos senhores de engenhos. Bom, mas a companhia não estava com paciência. Então, Maurício de Nassau, em 1644, se manda, não dá para brincar mais com vocês. E ele se manda do Brasil, e é nesse momento que começam os grandes conflitos. Os conflitos da insurreição pernambucana, que vai aí de 1645 a 1654. Sim, e olha, quem que está encabeçando isso? Não são os senhores de engenhos. Os senhores de engenho terceiriza tudo, eles são ferozes. Mas um negro, Henrique Dias, e Felipe Camarão, um índio. Sim, esses caras vão assumir a causa dos senhores de engenho. E, é claro, a troco de alguma coisinha. São os mercenários. Henrique Dias, na verdade, era um capitão do mato nas suas horas vagas e um momento de paz. Mas esses caras têm um certo protagonismo na expulsão dos holandeses aqui. Sobretudo na Batalha de Guararapes, em 1649. Até que então... Bom... Isso era tudo que os senhores de engenho queriam naquele momento. Bom, se livrar dos holandeses e não ter que pagá-los. Pois é, eles conseguem expulsar os holandeses definitivamente em 1654. Mas a coisa não era bem isso. Bom, os holandeses queriam, portugueses, nós investimos pesado aí, construímos monumentos, pontes, até quase chegamos a fazer uma universidade. Queremos a grana, queremos uma indenização. E é nesse momento em que os ingleses intermediam e vai se formar em 1661 aquilo que chamamos a Paz de Haia, em que os portugueses serão condenados a pagar uma dívida para os nossos queridos holandeses. Os holandeses, por sua vez, caros amigos, caras amigas, já dominando toda a técnica da produção de açúcar, vão produzir o açúcar nas Antilhas. E em pouco tempo, adivinha o que acontece? Bem, a produção no Brasil cai, já estava caindo, e nesse momento... Bom, caros amigos, nesse momento estava já problemático. Há uma crise do açúcar porque eles conseguiam produzir a um preço muito mais barato do que a produção no Brasil. E isso obrigou o quê? Os colonizadores
ou os colonos portugueses a empreender novos negócios, a aprender novos modos para a sobrevivência, porque o açúcar já não dava mais aquele lucro que dava anteriormente. E é nesse momento que vai surgir vários. Eles vão começar a investir fortemente no mercado interno. A mandioca vai ser bastante explorada como alimento para os escravos. Eles vão começar também, e isso vai gerar uma certa ascensão social por parte de homens que não tinham tanta força, homens livres geralmente, escravos alforriados, índios mestiços. A produção de fumo, que era uma espécie, você requeria uma baixa intensidade de mão de obra e pequenos terrenos. E isso viabilizou, inclusive, a produção como moeda de troca, o fumo, o tabaco. Assim também o algodão era usado, começou a ser produzido no seu primeiro momento para roupa de escravos, mas logo também de exportação. E é interessante que nesse instante a metrópole não tinha aquela centralidade. Essa centralidade que vai ser marcada pelo Estado brasileiro de um certo modo, justamente porque a nossa colonização não foi uma colonização de unificação, mas de domínio. Diferentemente daquilo que acontece nos Estados Unidos, quando as colônias lá autônomas decidem se unir nos Estados Unidos da América, com suas culturas distintas, em regiões distintas também. Bom, nesse interim, o que acontece? A cana-de-açúcar era produzida basicamente no litoral para facilitar. Agora começa-se a interiorização do país na busca de pedras preciosas ou mesmo de metais preciosos para que se tornasse viável a vida aqui. Porque o açúcar, não, graças aos holandeses, a coisa não estava dando. Então a economia girava em torno dessa questão do mercado interno. E é nesse momento também que vai se forjando toda uma prática e uma cultura, uma socialização daquilo que vai desembocar na nossa sociedade brasileira. Mas que fiquem para os próximos capítulos. Um abraço, caros amigos, caras amigas. Deixarei aqui o esqueminha de leitura para a galerinha do segundo ano do Tales.